Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é a Rede Líderes Digitais, esse canal de conteúdo onde a gente traz pessoas que já tiveram resultados positivos, principalmente no ecossistema digital, nesse mundo que está em constante transformação. E, aliás, por falar nisso, o tópico de hoje é muito importante, que é como a gente antecipa algumas tendências, antecipa algumas entradas de novas tecnologias para justamente sair na frente de todo mundo. Então a gente trouxe aqui o Marcos. Marcos, obrigado pela sua presença. Antes da gente começar no nosso papo aqui, se apresenta para a galera. Quem que é o Marcos? Onde você trabalhou? O que você faz? Pô, legal. Trabalhei em alguns lugares, trabalhei em indústria de brinquedo, trabalhei no Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, trabalhei na Bolsa de Valores por muitos anos, trabalhei numa consultoria fantástica chamada Sevencom, que é meu lar, minha casa, tenho um carinho absurdo por eles até hoje. Hoje eu trabalho na Dell Technologies, isso é o que eu trabalhei. Mas eu abri duas empresas, uma eu fali, a outra eu consegui vender. Sou investidor anjo, tive um exit muito bom dentro de uma das startups que eu fui investidor anjo. E o principal, né, porque até então só fiz o que eu falei, agora eu posso falar o que eu sou, motociclista. Essa é a minha paixão, é assim que eu consigo fazer essa meia dúzia de coisa pela qual eu já passei. Boa, legal. Eu também, eu sou motociclista também, é um vício, né? Você sobe É na um vício. moto, putz, é que nem andar de bicicleta, você gosta tanto que você acaba virando de fato um vício, É um né? vício mesmo, é um É. vício. Você fica muito tempo sem fazer, você começa a tremer. Marcos, assim, vamos lá para o nosso vamos ver, assim, só para fazer um gancho, uma contextualização. Eu vivi várias ondas, e foram ondas mesmo. E eu vi muita gente abraçando todas essas ondas a reboque, ou sem de fato raciocinar se faz ou não sentido. Então, só para resgatar algumas, teve a onda do preciso ter um site, e aí foi os .com, todo mundo foi atrás do site, sobrinho fazendo, contratava caro quem fazia site, ainda era Uhum. muito difícil. Teve a onda do preciso ter um app, todo mundo correndo atrás de fazer um app, todo mundo baixando o app até hoje, todo mundo tem uns 30, 40 aplicativos, mas na prática usa no dia a dia uns 3, 4 e olhe lá. Teve a onda do preciso ser omnichannel, então todo mundo correndo atrás de atender todo mundo em tudo quanto é canal e tal. Tem a mais nova onda, preciso ter um bot. Então todo mundo falando, putz, preciso ter alguma coisa de bot, de inteligência artificial e o escambar. Ou seja, a gente está sempre, ano após ano, em ciclos até cada vez Mais menores, curtos. mais curtos, correndo atrás. Co- Como que a gente antecipa e como que, principalmente, a gente gera uma reflexão do que serve ou não para um determinado negócio? Bom, acho que a primeira coisa que o profissional tem que tomar de decisão é se ele quer ser seguido ou se ele quer ser seguidor, né? E ser seguido envolve risco, né? Como eu falei aqui, já tive duas empresas, uma eu fali. E beleza, a vida é assim, cara. Se eu não tivesse falido a primeira, eu não teria vendido a segunda, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso. E aí, quando você fala, principalmente de tecnologia, as pessoas ficam muito atrás dos grandes gurus. Uhum. Né? Então o guru número 1 falou que agora a tecnologia é bot com inteligência artificial. E o seu cliente, ele sabe escrever? Porque existe Uhum, produtos específicos para uma uhum, camada da sociedade que infelizmente não é alfabetizada. uhum. Começa por aí. Então assim, cara, qual que é a característica do meu cliente? O que ele precisa? Né? Como ele é? Depois é você conseguir olhar uma necessidade, uma oportunidade. Né? Então, vou contar um case aí, como até nessa linha de ser inovador, né, de sair na frente. No ano 2000, eu trabalhava numa empresa, essa empresa tinha um farm de servidores web, cada um tinha seu site, de mais de 45 servidores,
E o que acontecia? Toda sexta-feira faz alguma mudança, toda segunda-feira tem pau intermitente. Ninguém conhece, ninguém nunca teve. É pau intermitente. Hora dá, hora não dá. O que nós fizemos lá? Cara, qual que é o problema? O problema é, não pode ser intermitente para o nosso, porque para o nosso cliente final, mercado financeiro trabalhando com cotação real time, o refresh não é aceitável. Diferente de pedir a pizza. Se você está pedindo a pizza, deu problema, você dá refresh, beleza. De novo, meu cliente tem uma característica diferente do outro cliente. Então, o meu app, que eu só dou um refresh e está tudo bem, não estava bom. Né? Ou, no caso, o site. Olhamos pro... Bom, então não pode ter isso? Não. Vamos entender o problema. Livre de vaidade. Né? Não adianta terceirizar. Ah, não, o problema é porque a gente contrata a consultoria tal e eles fazem mudança errada. Você vai contratar outra consultoria, ela também vai fazer mudança errada. Porque errar é humano e quem trabalha lá é humano. Então, no ano 2000, a gente fez um software que toda noite ele pegava toda a aplicação instalada naquele farm e comparava com o versionador de código. Hoje o Git, na época nem existia o Git, era o Visual Source Safe. Bem antigo. E ele apontava, olha, essa máquina do farm está diferente do controle de versão. Próxima evolução, baixa do controle de versão automático. Projeto de 1 mês. Não ficamos 10 anos para fazer. Projeto de 1 mês. Né? Assumimos risco? Assumimos riscos, porque não existia tecnologia no hype. Foi ir lá, mergulhar, escovar bit e casar. Cara, isso aqui pode dar errado. Isso aqui pode dar errado. Mas só que deu certo. Deu certo e acabou o pau intermitente. Não é uma coisa de gênio. Não é uma coisa que, nossa, oh meu Deus, você precisava ser Jesus para fazer isso. Foi simplesmente, cara, tira sua vaidade de que você é perfeito, assume que o problema é seu, que o problema não é da empresa que você contratou para fazer mudança. O problema é meu, o ambiente é meu, o cliente é meu, o problema é meu. Não terceiriza a responsabilidade. E resolve o problema. Simples assim. Você vai lá e resolve. Muitas vezes as pessoas param no... Mas hoje em dia, cara, com que tecnologia você vai fazer isso? Quando esse cara fizer essa pergunta, você pode tirar ele da sua frente de inovação e puxar o próximo. Porque o cara está preso no que existe. Né? Então, uma das coisas que eu vejo para inovar, e tiveram outros projetos, a gente está falando isso dos anos 2000, há 24 anos atrás, é o que o Chef Puppet faz hoje. 24 anos atrás. Tipo, e resolver um problema real, problema de negócio, porque o que acontece na hora que você está vendo lá a sua cotação e a cotação não vem? Call center, reclamação, né, degradação do branding, falta de credibilidade. Percebe? Coisa simples, só que a gente estava resolvendo um problema de negócio real. Né? Não era, o problema não era facilitar a vida do cara que copia DLL. O cara que copia DLL é barato, deixa ele copiando DLL. Pô. O problema era de fato do nosso cliente. Então, acho que esse é um ponto importante. Erramos um monte, deu pau, funcionou, teve dia que caiu o sistema. Beleza, mas foi pro ar com 1 mês, funcionando e tal. Aí, depois daquilo, foi expandindo, foi crescendo, enfim. Então, esse é um exemplo, né, de como lidar. Eu acho que, se eu tivesse que resolver em uma palavra, é empatia. Cara, sai do seu lado da mesa, senta do outro lado e se pergunta se você tivesse sendo atendido da mesma maneira que você fornece. Você ia estar feliz? Se a resposta for não, você encontrou um caminho de inovação absurdamente grande, cara. Agora só me pergunto, por que eu não seria feliz sendo atendido por mim mesmo? Você já resolveu, você já tem 10 problemas. Cara, se tem 10 problemas, tem 10 oportunidades de inovação. E muitas vezes, até esse contexto de inovação que está muito no hype, né? Às vezes eu escuto muitas pessoas utilizando os termos assim, a rodo, sem de fato trazer concretude, né? Mas muitas vezes, até empresas maiores, mais tradicionais, ela tenta achar
essa descoberta, essa inovação dentro da empresa. E dentro da empresa, muitas vezes você tem áreas inteiras que já estão acostumadas a fazer daquele determinado formato e tá dando certo, né? Por enquanto. Tá funcionando. Tá funcionando. Dando certo é muito forte. Tá funcionando. Vou te dar um exemplo. Você tem um produto, um seguro de carro. Uhum. Você tem irmãos que são univitelinos. Ganharam um carro do papai, vamos supor que seja classe média alta, ganhou os dois ganharam o mesmo Cada um carro. ganha um carro lá. O seguro vai precificar da mesma forma, porque ele está todo ele parametrizado com ciências atuariais, em que acessa as mesmas bases de dados demográficas, de perfil de risco, vai ser o mesmo. Mas não deveria. Não deveria. Por exemplo, talvez olhando o histórico escolar, você descobrisse que esse cara aqui de 18 anos, um era certinho, faz as coisas conforme a regra, e o outro é completamente... Tem algo que é mais óbvio. E que, eventualmente, por exemplo, isso faz diferença no perfil de pilotagem. Se ele está aceitando entregar o dado dele para o Waze, por que ele não entregaria para a seguradora com um benefício a mais de um desconto? Mas isso é transformar toda uma cadeia atuarial. Então, só um exemplo de dificuldade nesse processo. E aonde eu acho que a gente está tirando as principais inovações é do próprio cliente. O que antes a gente tinha uma trilha muito grande ali de, vamos pensar, aí a gente planeja o ano inteirinho aquele produto, aquele serviço. Se lá na ponta deu errado, quer dizer que a gente errou em alguma etapa daqui. Ou seja, fazia todo um esforço muito grande para, se deu errado, por algum motivo você tenta compensar o seu investimento anterior achando algum erro na trilha. Ao passo que a dinâmica agora está sendo muito mais rápida, escutando o cliente. Então, se o cliente está demandando lá na ponta, a gente vai, testa menorzinho, joga lá, vê se pega, aí a gente investe mais. Que é diferente do que um atendimento ao cliente de call center que está preocupado em resolver um problema e não escutar o cliente e ali gerar um banco de dados violento para ver se tem adesão ao produto ou não. E aí eu acho que essa que é o processo de descoberta. E muitas das consultorias que eu vejo, eles escutam a própria empresa aqui dentro, mas se a empresa não tem clareza do que de fato tem demanda real, acaba virando um ciclo vicioso, né? Sim, você colocou 2 pontos aí que são importantes, né? Que eu acho que a empresa ela precisa equilibrar com inovação interna e externa. Mas antes de fazer isso, ela precisa entender que inovação não é contratar um serviço, não é contratar uma pessoa, nem tampouco fazer uma sala com ping-pong e puff. Inovação é behavior, é comportamento, né? Então, assim, eu quero inovar, mas eu não quero correr risco. Você não vai inovar, né? E aí, você precisa mudar o seu behavior, que é como que eu corro menos risco e aceito o erro. Porque muitas vezes esse projeto de 1 ano planejando era para quê? Para que se o produto não desse certo, você tivesse uma forma de culpar alguém que errou aqui no meio. Sim ou não? É isso. Certo? É isso. Então, a partir do momento que você entende a ideia de que inovar será errar, né? Então, assim, a gente não vai culpar quem errou. A gente vai culpar, ou não é nem culpar, você tem que agir, na verdade, de forma anterior, de forma preditiva, que é como é que eu reduzo o meu risco para poder errar sem grande impacto, né? Então, assim, botei na rua, testei, funcionou, não funcionou? Não. Pô, como é que eu posso fazer isso? Então, você começa a fazer a sua inovação com o princípio de vai dar errado. Eu sempre começo assim. Tudo que eu vou fazer, eu começo pensando, vai dar errado, mas eu vou fazer. Agora, a minha missão é matar essa premissa, né? Porque aí você fala assim,
pô, vamos lá. Como é que para isso aqui ficar em pé, precisa atingir quantas pessoas? 10 milhões de pessoas. Com que perfil? 10 milhões de pessoas, classe A+, que dirigem, que não sei o quê. Vamos lá. Vamos pro próximo. Esse aqui não vai dar certo. Não vai rolar, porque você não tem esse público, não tem, né? Só que você não precisa ficar um ano para fazer isso. E às vezes, é o que você falou, às vezes o cliente está ligando para o seu call center, contando para você o que ele precisa, que aumentaria a sua venda, aumentaria o valor agregado do seu produto, faria diferencial da concorrência, e você está dizendo para ele, senhor, desculpe, isso não está no contrato. E desligando o telefone, cara. Só que aí, quando você vai contratar o seu supervisor de call center, o seu gerente de call center, o que você quer? Você quer um cara que cumpra o número de 200 ligações por dia? Ou você quer um cara inovador que, de repente, vai fazer alguma coisa que, num mês lá, vai gerar uma fila no seu call center? Por isso que eles estão perdendo mercado para CRM. Agora, mais com IA, já está sendo tudo embarcado e catalogado esses dados. Mas vou dar um exemplo de um erro que eu vivi. Lá pelas tantas no iFood, foi muito intuitivo e quase que óbvio pensar assim, bom, se uma pizzaria está vendendo 1000 pizzas de mussarela no mês, ele precisa de mussarela. Bingo, vamos vender mussarela para o cara. Mas não era só mussarela, tá? Todo tipo de ingrediente, alface, é arroz, é feijão, não deu certo. Porque a cadeia aí era o problema estava no comportamento e no interesse do restaurante. A cadeia de distribuidores, além de ser hiper familiar, e aí o envolvimento com os restaurantes era tão sólida, que ele passava lá na data correta, com um monte de outros insumos, o que dava previsibilidade para o restaurante organizar a cadeia dele de, enfim, insumos. Então não tinha o porquê dele pular e ir direto numa plataforma para pegar 1 ou 2, 3 itens e não vindo num conjunto da ópera. Putz, mas foi uma grana gasta, você não faz ideia. Isso que eu estou contando só, né? Tive um caso parecido nessa consultoria que eu trabalhava antes. A gente foi fazer um projeto no Japão, porque alguém lá percebeu que, assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Fomos com um cara super influente no Japão, que já tinham levado alguns brasileiros para o Japão de sucesso, que eles perceberam o seguinte, os mercadinhos, né, como é que funcionava? O cara chegava lá, o cara que vendia leite, por exemplo, ia lá, botava o leite dentro da geladeira, saía, deixava a conta, o dono do mercadinho ia embora. O cara não tem um sistema de controle de estoque. Como é que ele sabe que, que ele precisa, que ele não precisa? Mesma coisa. 1 ano fazendo sistema, controle de estoque, isso e aquilo, o diabo. Não vendeu uma cópia. Ele fala assim, para que eu preciso do sistema se o meu fornecedor entra aqui e repõe a minha geladeira? Ele fala assim, não, mas e se ele está pondo mais do que você precisa? Ele fala assim, não estou entendendo. Por que ele colocaria mais que eu preciso? Cultura, cara. A cultura do local, né? Agora, traz para cá, para o Brasil, esse problema. Aqui é um problema para resolver, lá não era. Lá parecia ser um problema porque a nossa visão como brasileiro, isso é um problema. Mas lá dentro, não. E aí, quando você fala da gestão interna, de procurar inovação interna, você está fazendo a mesma coisa. Você está pegando a sua cultura que você já tem e tentando encher, sem considerar que do outro lado do muro mudou. Que o ser humano mudou, que está diferente. Né? Que antes estava tudo bem o seu filho sair à noite e voltar no dia seguinte e você não sabe onde ele estava porque não tinha telefone. As pessoas não aceitam mais isso. O filho não responde no WhatsApp a hora que você mandou no meio da noite, a mãe surta, vai na polícia, vai na balada procurar. Mudou o comportamento, mudou a cultura. Então, acho que um dos grandes problemas que você tem disso, de procurar internamente
a inovação e somente internamente, é exatamente isso. Você não considera que a cultura do outro lado do muro mudou. Você tenta inovar dentro da sua própria cultura, né? Por outro lado, eu já vi empresas falharem miseravelmente por fazer a inovação do lado de fora. Não, vamos montar num outro prédio, uma sala com um pessoal que a gente vai contratar para inovar lá. Só que você não pode deixar de pensar que você tem, às vezes, 20, 30 anos de conhecimento daquele mercado. Você só não está sabendo usar esse conhecimento. Mas você tem ele está lá. E os caras que estão na outra salinha lá isolados, muitas vezes não sabe que o relacionamento entre o fornecedor do queijo e a pizzaria é tão forte que não adianta você pôr um sistema, cara. Ele não quer, ele quer que o cara passe lá, porque eles jogam conversa fora, um reclama do outro, brinca, e é isso que vai valer. Então, você percebe? Né? Porque você estava fora dessa cadeia de fornecimento de suprimento, então você era a salinha do lado de fora, tentando inovar para eles. Sem pegar o pizzaiolo e falar, cara, já que você está 20 anos comprando, senta aqui comigo na salinha de inovação do lado de fora. Esse equilíbrio eu não vejo os gestores conseguindo colocar em prática, né? Muito porque eles muitas vezes não conseguem falar para o cara que está lá dentro, que já tem conhecimento, que a nova expectativa dele nessa função não é fazer igual. Ele será cobrado por fazer diferente, mesmo que dê errado. Se der errado, tá bom, mas faça diferente, né? Então, acho que passa um pouco por essa questão de como gerir a cabeça das equipes e para onde elas vão, porque afinal de contas, não dá para simplesmente você destruir o que você tem, porque é isso que você tem que está gerando volume financeiro para você manter a inovação. Né? Até depende também de estrutura de governança, né? Porque no final das contas, se a empresa é de capital aberto, ele tem uma tendência maior de preservar o que está, entre aspas, dando certo naquele momento. Então, movimentos muito bruscos não são tão bem vistos. Tanto é que, mais recentemente, a gente vê que as grandes empresas mais recentes de tech, elas retaram essa abertura de capital para justamente ter mais flexibilidade de fazer esses movimentos. Ao passo que aquelas que têm aberto capital, às vezes tentam isolar num CVC, num Corporate Venture Building, alguma coisa assim, que aí, ou dando certo, aí traz. Vai incorporar. Porque daí você consegue justificar na governança. Mas sabe o que eu vejo acontecer nessas empresas? Quando traz de fora, traz adaptando para trabalhar do jeito que é aqui dentro. E mata, porque aí as pessoas vão embora, aí você perde o talento, perdeu o conhecimento, perdeu a inovação. A maioria dos casos é péssimo disso, né? Principalmente com inovação aberta, com startup pequena. Do outro lado, você tem alguns pouquinhos exemplos positivos, como, por exemplo, o Zé Delivery com a Ambev. Então, a Ambev monta fora, na Zetec, depois traz para dentro, obviamente que depois que traz para dentro, mais da metade do time do Zé Delivery vai embora, porque não aguenta o modelo da Ambev, modelo né? de trabalho. Mais tradicional. Mas a maioria não dá certo mesmo, porque a própria empresa mata, né? Acho que tem um caso, hoje eu trabalho na Dell, posso falar de cabeceira. Um caso interessante sobre isso que você falou é que o Michael Dell recomprou as ações da empresa para ele falou assim, chega, não dá para andar para frente respondendo para trás. Então vou recomprar isso aqui, daqui de volta, vamos tocar essa empresa para frente para ela crescer. E a outra é dar essa liberdade de inovar dentro da empresa. A gente tem uma fábrica aqui em Hortolândia, ela é uma fábrica modelo para as outras fábricas do mundo, inclusive, orgulho de ser brasileiro nesse caso. Tem 12 linhas de produção entre notebooks e desktops, cada linha produz ali seus 700 por mês, por dia, desculpa. Os notebooks são testados, tem que testar o som. A gente tem na linha uma possibilidade de pessoas com deficiência auditiva testarem som de notebook, que não veio de fora, veio da própria linha de produção. Pô, aquela pessoa é boa, testa bem, mas ela tal. Criou-se aqui uma outra coisa que agora está para sair.
o time de engenharia da fábrica criou um exoesqueleto para cadeirantes trabalharem em pé na linha de produção, feito dentro aqui da fábrica do Brasil, aí homologou com os órgãos que seja, agora esse projeto vai ser distribuído para as outras fábricas do mundo. Então, por lei, a Dell teria que ter, se eu não me engano, são 5% de PCDs na fábrica, ela tem 20%. Que legal. Somente com inovação interna. Uhum. Por quê? Cobra-se da pessoa sair do status quo, ser inovadora. A gente não precisou pegar uma empresa de fora para fazer isso, para vir, mas a Dell tem sua linha de Venture Capital, que inclusive investe em concorrentes nossos muitas vezes. Normal. Essa diversidade de como inovar, principalmente para as grandes empresas tradicionais, é que falta. E aí você não inova. Uhum. Né? Você acha que você compra inovação. Eu vou Exato. chamar uma consultoria aqui porque eu preciso inovar. Cara, você pode chamar uma consultoria para te ajudar num monte de coisa, mas é você que tem que inovar. É igual ir na academia. Tá, beleza, estou pagando para o personal trainer, mas se eu não vou, não vai dar resultado. Inovação é a mesma coisa. E sabe onde eu vejo que tem mais demanda hoje em dia? Em todas as empresas, majoritariamente, são nas áreas suporte. Então não é no core, é o quê? No jurídico, no RH, Sim. em finanças, contabilidade. Porque a empresa, mesmo de tecnologia, tá de ponta. No core business, ela tá no século 22, mas a área suporte, está no século 19 ainda. E muitas vezes isso aumenta custo e diminui a eficiência e segura a velocidade de novos produtos e de inovação. Uhum. Outro case interessante aqui que eu tive dentro da Dell. A gente tinha um problema com jurídico, cara, coisa enrosca. E é normal, porque o cara do jurídico tem uma responsabilidade, né? A gente, o círculo passa por aqui, xinga, mas a verdade é que ele está ali para defender, muitas vezes, até o patrimônio de um diretor que vai ser consumido se der um problema. Então, a gente tem que entender essa responsabilidade. E aí eu chamei eles e falei assim, cara, totalmente fora da minha função, totalmente fora de tudo. Falei, vocês têm 2 horas para mim? Ah, por quê? Não, eu queria mostrar um negócio para vocês. Eles me deram 2 horas. Eu mostrei Power Automate para os caras. Nada do outro mundo. Tá lá na nossa licença que a gente já paga, disponível. Cara, quando os caras viram Power Automate, eles enlouqueceram. Cara, não é possível. Pô, os caras surgiu umas 30 ideias na hora, assim. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Dá. Quem pode ensinar a gente? Ninguém. Mas eu vou fazer uma curadoria de vídeos, vou mandar para vocês assistirem. Eles estão lá sozinhos, sem TI, sem ninguém, automatizando um monte de processo do jurídico, ganhando eficiência, resolveu o meu problema. Certo? E eu saí do meu lado da mesa e fui lá do lado da mesa deles. Deixa eu apresentar. Né? Aí o cara, não, mas aqui eu não posso porque isso aqui tem que ficar registrado. Não, mas tem que ficar registrado, é só você fazer isso aqui. Sério? Dá para gerar um protocolo? Dá para gerar um protocolo. Coisa boba. E aí vem o modelo de trabalho, né, que a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, que é assim. Muitas vezes o cara de tech, ele consegue estruturar bem um produto, mas ele não está tão disposto a sair do lado de dentro da mesa para ir para o lado de fora olhar. E muitas vezes o cara de produto não tem a menor ideia do que tech conseguiria fazer para resolver o problema dele. Exatamente. Né? E aí, eu até brinco em algumas palestras que eu dou, eu falo assim, cara, tecnologia é só mais um idioma. O profissional do futuro vai falar português, inglês e tecnologia. Vai deixar de ser uma profissão para passar a ser uma habilidade que você tem como profissional. Né? Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas. E se você olhar um pouco para tudo que aconteceu de inovação no passado, não teve a onda dos websites? Aí então tinha o quê? Tinha lá o System Master que cuidava de tudo, tinha o Web Designer que só fazia as telinhas. Tipo, hoje, todo mundo é um Web Designer.
Não, Como é que você 15 faz seus minutos. posts no Instagram? Como é que você faz seu post no Facebook? Você abre lá um aplicativinho que você bota o nome. Uhum. Ser um web designer, por assim chamar, não estou falando de um cara que trabalha a experiência de navegação dentro de um produto, não é isso. Uhum. Web design, está Sim. desenhando o negócio. Tornou-se uma habilidade de todas as pessoas. E não é mais uma profissão. Uhum. Né? Então, para quem quer inovar, e como, voltando à pergunta inicial lá, assim, pô, como é que eu antecipo? Antecipa pensando que você está aprendendo a fazer coisas novas, que isso não será sua profissão até o fim da sua vida. Uhum. Entendeu? Então, assim, uma das empresas que eu sou de tecnologia. Uma das empresas que eu montei foi de decoração automotiva. O que Katsu tem a ver com isso? Nada. Nada. Cara, até hoje eu uso coisa que eu aprendi naquela época. Né? Então, você também está disposto a sair da sua zona de conforto, da sua cartilha de, cara, eu quero aprender a fazer uma coisa para me acalmar e seguir a vida. Você você não será um inovador. As áreas estão cada vez multidisciplinares, né? Você vai ver RH, agora tem que saber de marketing também. Porque Sim. tem Power Branding, então tem que fazer marca empregadora, tem que investir nisso. O cara de CX hoje não é um cara que sabe só atender o cliente, ele tem que saber também de como modelar o produto, botão à direita, botão à esquerda, o cliente está saindo, o cliente está entrando, por quê, quando, onde. Então, assim, tá interdisciplinar de verdade, né? O cara, hoje, o profissional que é líder em tecnologia, ele tem que saber de negócio. Ele não pode só tirar o pedido. E Não hoje dá. também esse ciclo também até de contratações passa cada vez mais por mais pessoas, né? Antes o cara de tech assinava os cheques sozinho. Hoje não, hoje ele tem que justificar isso, não só do ponto de vista financeiro, mas para o CEO, para ver se de fato tem um produto e tal, e tal, e tal, e tá assim para todas as áreas, né? Mas eu acho que muda quando você muda o pensamento, que é, eu não estou justificando algo que eu quero fazer. É. Né? Eu estou vendendo internamente uma ideia que eu tenho para fazer. É isso. Que te tira da posição de funcionário e te passa para a posição de empreendedor. Ainda que um Né, intraempreendedor. né. Então, quando o cara começa a pensar assim, pô, mas eu tenho que justificar, ele já começou a morrer. Porque assim, vamos lá. Quem aqui gostava de falar para a mãe o que estava fazendo na escola? Ninguém gosta de ficar justificando, cara. Pô, isso é humano. É humano. Né? Então, mas eu estou fazendo a mesma coisa, você só está mudando de nome. Não estou mudando de nome. Estou mudando de perspectiva e de expectativa. E quer saber como que tem razão isso que você está falando? Vamos trazer lá, pegando um exemplo lá de fora, a máfia da PayPal, quando foi os diretores da PayPal começaram a criar outras empresas que viraram outros gigantes, é isso. Aqui no Brasil, você tem exemplo, por exemplo, o Maroja, o Rafael Vastos, eram do time de operação da Cabify Brasil. Sai e monta daqui. Aí receberam um cheque de 1 bi também. Quando você vê o Matheus Moraes, era jurídico da 99, virou presidente da 99, sai Montalice, maior Series A do Brasil. O Roger, que é country manager da Kavak, era do time de operações também do Grupom Brasil. Então você vê que mesmo não eram nem fundadores das empresas onde eles trabalhavam, mas eles derivam já muito com esse perfil aí. Falou assim, pô, estou modelando, estou empreendendo, pô, e Cara, monta outro negócio. o que eu faço tem que fazer sentido. É. Hoje eu vejo que muitos dos profissionais dentro das empresas, eles fazem, fazendo Uhum. sentido ou não. É isso. Fazendo sentido ou não, ele faz. É minha tarefa, eu faço. Pô, seja inconformado, olhando. Seja inconformado. Cara, não se conforme com as coisas, né? Tipo, cara, se você faz algo, tem um jeito de fazer melhor. Por melhor que você faça, acredite, tem um jeito de fazer melhor. Marcos, obrigado pelo papo. Eu quero te chamar mais vezes. Como é que o pessoal faz para te encontrar no LinkedIn? Como é que tá? Cara, LinkedIn, o endereço do LinkedIn /Leão Parente, ou meu nome, Marco Antônio Leão Parente. Né?
E essa é a melhor forma. Se alguém ainda usar e-mail, é leãoparente@gmail.com. Boa, obrigado, Marcos. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não deixa de comentar, de passar indicações para a gente. Óbvio, assistir os outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui com a gente, tá bom? Até o próximo conteúdo, valeu!